gente começa mais uma edição do Mais Saúde, o programa que fala de conscientização e também de prevenção. Inclusive, se você tiver alguma dúvida com relação a qualquer assunto, qualquer tema, é só entrar em contato com a nossa produção por esse telefone que aparece no seu vídeo. A você do interior do estado, obrigado também pela sua companhia. A você que nos acompanha pela Sky 328.1. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui no nosso estúdio a médica Tatiane Aguilera, ela que cuida da pele, né? E tem muita diquinha que a gente vai trazer ao longo desse programa. Boa tarde, Tatiane, obrigado por você ter vindo aqui para o nosso programa, fazer parte desse time de profissionais. E é sempre bom a gente trazer dicas para quem está em casa, não é? Boa tarde, o prazer é meu de estar aqui e agradeço demais o convite. Olha, linda desse jeito, eu sei que você aí de casa já quer saber quem que é ela, de onde ela veio, né? Se ela é roraimense, quanto tempo está no mercado. Queria que você contasse um pouco da sua história pra gente. Era aqui de Roraima? Não, meu coração já é roraimense. Já é Macuxi. Já é Macuxi, Cariocuxi, né? Uhum. Meu nome é Tatiane Aguilera, eu sou formada pela Universidade Federal de Roraima, sou médica formada aqui pelo estado. Que legal. Mas sou carioca, fiz pós-graduação em dermatologia, que é é minha paixão, é onde eu atuo desde que me formei. E busco sempre me atualizar, praticamente todos os meses estou viajando para o Rio de Janeiro, São Paulo, para fora do país também, cursos em Miami. E estou sempre procurando me atualizar e me especializar cada vez mais na dermatologia, que é meu dia a dia, minha paixão, é o que eu amo fazer. Quanto tempo você já está no mercado? Eu sou formada desde 2012. Tem um tempinho. Tem um tempinho. Que legal. Quando a gente fala da pele, a pele, se não, é o órgão mais importante, né, do corpo humano, né? Às vezes as pessoas não param para pensar sobre isso, às vezes não dão tanta importância para a pele, mas aí a gente fala dessa parte mais externa. Acho que um grande problema é que muita gente fala sobre isso, tem mitos e verdades, tem diquinha caseira que a gente vê nas coisas, é quando a gente fala da acne. E esse é um problema que acomete muita gente, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Exatamente. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? A pele, eu não vou dizer que é um órgão mais importante, né? Porque todos os órgãos têm a sua importância. Mas ele é o maior órgão do corpo humano, né? Ele tem a função de proteger, né? E às vezes, muitas vezes transparecer emoção, às vezes um problema que não é de fato da pele, mas cardiovascular, renal, às vezes a pele vai transmitir aquilo. Às vezes a gente está com um problema emocional quando vê. Exatamente. A pele diz tudo sobre a gente, né? Verdade. É aquilo. Sua pele diz realmente quem você é, não é? Então é basicamente isso. O espelhinho. O que seria a acne, para a gente entender? O que é a acne? É uma inflamação? O que é? Vamos lá. Acne é um dos principais temas, né? É uma das principais queixas dos pacientes no consultório hoje. E ela é uma inflamação ou às vezes uma infecção da glândulazinha sebácea, bem da unidade pilosebácea na pele. Como é que funciona isso? Ela é como se os poros da gente, tentando falar da maneira mais clara para que todo mundo possa entender, são obstruídos pela produção de óleo, de sebo da pele, né? E por vários fatores. E faz aquele comedãozinho fechado, que é o famoso cravo, né? Existe o comedãozinho aberto, que é o cravinho, quando ele já não está fechadinho, ele já está exposto, que é aquele mais pretinho, que a gente tem gente que adora espremer, vou já falar sobre isso, não pode de jeito nenhum. Né? E tem a espinha, que o povo fala, né? A espinha propriamente dita, que é a pústula, que é quando já sai uma secreção, ela pode ser nodular, pode ser cística. Existe uma classificação, né, para graus de acne. É muito comum na adolescência, né? Muito comum nesse início da puberdade, onde começa essa produção hormonal, né? E muitas vezes era considerada como não, é normal, não é considerada por muitas pessoas ainda como uma doença. Então fala, não, é coisa de adolescente, e tem pais que ainda acabam não levando os filhos no consultório para poder tratar. Porque acho que vai passar. Porque acho que vai passar, e muitas das vezes passa. É comum ela se resolver espontaneamente, mais ou menos na segunda década de vida.
20 e poucos anos, aí ele pode ser que resolva espontaneamente. Porém, quando não é bem conduzido, não é tratada, o que acontece? Vê o cravinho, espreme, né? Ou passa muita mão no rosto, a mão suja, o que vai interferir também. Então pode causar infecção dessa lesão, né? Pode evoluir para um grau mais sério de acne, um nódulo, cisto na face e que vai gerar cicatriz. Hoje a gente vê muita repercussão emocional, né, do paciente, principalmente o adolescente, que já é uma fase bem complicada, né, bem conturbada, onde tem uma oscilação de emoções, justamente também pela influência hormonal, né, e na escola o paciente fica estigmatizado porque tem acne, sofre muito, principalmente hoje em dia, até com bullying e tudo, né, falta de cuidado, daquela sensação de que está com o rosto sujo, e não é isso, não tem nada a ver com sujeira, né? É muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum. Olha, inclusive você falando nesses aspectos, né, questão emocional, questão do bullying, aí a gente já para pensar e perceber que realmente a acne é muito mais complexa do que a gente imagina, né? Quando a gente para pensar em todos esses fatores. A gente consegue dizer ou parar para pensar de que realmente a acne também pode ser algo hereditário, que passa de pai para mãe? Se minha mãe foi uma adolescente que teve muita acne, eu também vou ter essa acne ou não? Isso é de cada indivíduo, de acordo com o seu organismo, né, naquele boom ali de hormônio na adolescência, é de pessoa para pessoa ou não? Tem essa influência genética, sim. Se eu tenho essa história familiar positiva, meu pai ou minha mãe tiveram acne, ou outros familiares tiveram acne, a chance desse indivíduo, desse adolescente desenvolver acne é maior. Já existe essa predisposição familiar, mas existem casos que você vai ser o primeiro da família a desenvolver e precisa ser tratado. Eu falei que é mais comum na adolescência, né, o surgimento dessa acne na adolescência, e principalmente em mulheres. É mais comum em mulheres do que em homens. Não quer dizer que o homem também não tenha. Existe acne como para todo mundo. Para todo mundo, inclusive na fase adulta. Existe a acne, que a gente chama acne da mulher adulta. Tanto é mais comum em mulher, mas é visto também em homens. Engraçado que a gente percebe realmente as mulheres já numa fase já adulta, né? Com, meu Deus, eu tenho 30 anos, eu estou aqui com o rosto cheio de espinha, nunca tive isso na adolescência e estou tendo agora. E às vezes está tudo isso interligado à questão emocional. Quando não é uma questão emocional, pode ser também a alimentação, né? A alimentação, aí já vem aqueles mitos. E adolescente adora comer chocolate, é por isso que ele tem espinha. Tem alguma relação mesmo com relação ao doce, ao chocolate? É um mito ou é uma verdade? Comer chocolate dá espinha ou não? Então, você falou um monte de coisa importante misturada, eu vou tentar só desmembrar. Deixa eu só recapitular. Você falou que o que muitas mulheres chegam, poxa, eu tenho 30 e poucos anos. E acho que pode ser hormonal, né? Emocional. Não estou mais na fase. Aí sim, influência dos hormônios, tá? Muitas pessoas também, o uso de algumas medicações, corticoides, tá? Eu tenho recebido muitas vezes pacientes que tomam suplementação para academia, às vezes estão usando anabolizantes, hormônios, isso interfere na produção da acne. Corticoide anticoncepcional. O anticoncepcional tem um papel, porque hormônio tem um papel muito importante na acne. O que mais que você falou? E aí tem a questão do chocolate. Tá, né? Da alimentação. Da alimentação também interfere? O que acontece? Não existe nenhum estudo que comprove a real interferência da alimentação com a acne, né? Não tem nada plausível com relação a isso. Porém, a gente observa, né, que por que o chocolate, né? O chocolate, por quê? Porque é um alimento rico em gordura, é um alimento bem gorduroso. Então, qual é a minha orientação para os pacientes? Se eu observo que quando eu como determinado tipo de alimento, eu percebo que aparece que surge acne, já ligo o meu sinalzinho de alerta, eu já tenho que evitar esse alimento, comer, regrar, né? Por isso que é importante cada pessoa ir acompanhando ali mesmo o seu dia a dia, o que te faz bem, o que te faz
e daí a gente acaba percebendo. E semana passada que eu comi um chocolatinho, apareceu aqui uma Exato, tava acnezinha. limpinho o meu Então, rosto, quer eu dizer comi que tem a isso. ver, né? Então, assim, Sim. ficar de olho nessas situações, né? É importante que a gente realmente se conheça também. Exatamente. Bom, para você que está acompanhando a nossa entrevista, eu estou batendo um papo com a médica Tatiane Aguilera, né? Ela que tem pós-graduação em dermatologia e a gente está trazendo várias dicas aqui para você. A gente vai para o intervalo comercial. Na volta a gente vai falar de tratamento, porque muita gente sofre, mas sim tem tratamento. Isso é bem legal, né, Tati? Com certeza. A gente volta daqui a pouco.